Comecei. Ó, o objetivo aqui é fazer uma breve explanação do funcionamento do Tribunal do Júri, a coisa que a gente vê na prática, né? Coisa assim bem clara. A primeira situação começa-se pela escolha, quando o juiz, eles escolhem o tribunal, os jurados, tá? Em regra, escolhem-se 16 jurados, e esses jurados, tanto o advogado quanto a promotoria, pode livremente recusar essas pessoas. São sorteadas, né? E pode ser recusado. Nessa recusa, ela é muito importante a gente explicar o seguinte: você verificar se essas pessoas que compõem o júri, os jurados, se pela descrição disso, é até bom fazer uma verificada com antecedência do perfil dessas pessoas. Por exemplo, se tem situações em relação ao condenado, né? Ou o condenado não, a pessoa que está sendo julgada, se o crime que ele cometeu é um crime de comoção, uma comoção social, se o crime dele tem a ver com, por exemplo, com crianças, voltado para a família. Então, esse tipo de crime, se tem essa situação, automaticamente, se tem mulheres, as pessoas mais idosas do júri, os jurados, com essas características, o ideal é que se descarte eles, ou que se recuse, né, eles. Porque esses ali, eles podem muito bem prejudicar a gente com uma tendência de condenação em relação ao seu cliente. Tá? Isso é muito importante na hora dessa escolha. Você fazer essa escolha de forma mais adequada. Tá? A gente tem que ficar bem atento a isso, que às vezes, se você não sabe fazer essa escolha, se não sabe fazer essa opção de aceitação ou recusa, você automaticamente está aceitando ali pessoas que, pelo perfil dessas pessoas, elas têm uma tendência a votar contra o seu cliente. Isso ali é uma questão disso. Ultrapassada essa parte, o tribunal ele parte do primeiro seguinte: ouvir as testemunhas, tá? Do mesmo jeito, na escolha dessas testemunhas, ela é importante. E uma coisa muito importante também é você verificar as testemunhas da promotoria, se essas testemunhas, que tipo de pessoa que é. Porque se for, por exemplo, parente próximo, você está em uma questão de parente próximo, mãe, irmãs, tá? Da vítima, é muito comum essas pessoas se emocionarem na hora, começar a chorar, começar a tremer. E isso influencia muito nos jurados. Tá? Isso traz uma comoção. E essa comoção, nós temos que ficar atento a isso, porque isso tudo atenta contra o seu cliente. Tá? Fiquem atentos a essas questões, nós temos que ficar atentos a isso, porque também aquele ambiente todo ali, ele é desfavorável para o seu cliente, porque tudo denota-se para a culpa dele. Então, na verdade, nós temos que já fazer uma verificação prévia para tentar amenizar essas questões, principalmente em relação a essas testemunhas. Então, o que ocorre? Se essas testemunhas lá da promotoria, você não pode recusar, isso aqui é dele, né? Mas você pode evitar fazer perguntas. Pode perguntar sem perguntas e já libera, deixa embora logo, para que isso aí não traga uma comoção grande lá e atenta contra o seu cliente. Tá? Uma coisa até que eu deveria ter dito lá no início é o seguinte: importante, jamais deixe seu cliente ir para o tribunal, entrar para o tribunal com aquela roupa da SWAP. Tá? Leve uma roupa adequada para ele,
para que ele troque de roupa antes do julgamento, tá? Eu não disse isso no início, não, mas isso é muito importante. O seu cliente não vá com aquela roupa, porque aquilo ali também atenta-se no ambiente contra ele. Tá? Isso tudo, gente, são fatores psicológicos que atentam contra o seu cliente, né? Porque é a situação já de prévia condenação, há um preconceito em relação à condenação, em relação a ele. Então, isso aí são situações que tem que se tomar cuidado com esses casos ali, né? Ultrapassadas essas questões, dentro do tribunal, passou-se as questões das testemunhas, né? Faz parte dos debates. Nos debates, o promotor, ele vai falar primeiro, a sequência ele fala primeiro, depois a defesa fala, depois, se o promotor julgar, tem réplica e depois tem tréplica. É muito importante que toda a sua colocação ela seja de fatos que estejam dentro do contexto do processo, que você possa mostrar isso lá no processo, sem inventar, sem viajar, sem trazer coisas que não estão ali no âmbito do processo. A mesma coisa, fique atento a essa questão em relação ao próprio promotor. A promotoria, ele às vezes tenta induzir, cria fatos também, porque lembre-se o seguinte, que o promotor, ele já vem com a previsão de condenação, né? É raro ter uma situação em que o promotor chega ali já inspirado ou já com uma situação probatória, com um viés de não condenação. Então nós temos que ficar atentos a essa questão, porque o que acontece? Eles podem criar fatos que não estão no âmbito do processo. Tá? Se não estiver no âmbito do processo, você tem que temperar na hora. Doutor promotor, mostre para mim aonde que isso aqui está nos autos. Onde isso aqui está nos autos? Onde o doutor promotor tirou isso aqui? Que pode acontecer, tá? Dele trazer essas questões ali, parte ali. Se for, você se manifesta naquele ato. Pela ordem, doutor promotor, eu quero que mostre onde que está aqui dentro dos autos. Se não tiver, aí você pede para retificar aquilo, pede ao juiz para que desconsidere, que você mesmo fale que aquilo ali não está válido, que não está nos autos. Quando for as suas alegações, lembre-se o seguinte, você vai falar para os jurados. Não é para a plateia que está ali, não é para o juiz, é para os jurados. Que a decisão desses que eles é que vão condenar ou não o seu cliente. Então fale para eles, pegue-se os fatos, atente-se à vida progressa do acusado, além das questões que estão ali dentro dos fatos, traga algo, por exemplo, sobre a conduta da pessoa. Procure alguma coisa boa que você tiver para falar dele, mas sem fugir também dos autos, tá, gente? Só em relação, assim, à pessoa, né? Os motivos, atente-se aos motivos, mas sempre dentro dos autos, sem trazer fatos, situações ali dentro dos autos. Quando eu disse falar da pessoa, são situações de conduta, mas que não tem a ver com o caso. Por exemplo, é uma pessoa trabalhadora, trabalhava em tais e tais lugares, tem tantos e tantos filhos, um cuidador, sempre cuidou da família, então um fato inusitado, por tais e tais motivos que ocorreu isso e tal. Então isso é importante. Após os debates, aí vem-se a fase dos votos. Tá? Aí nesse momento o juiz pede para que a plateia saia, né? E o público saia, e fiquem somente os advogados e mais os jurados e tal. Aí fazem a votação. Dentro dessa votação, aí é uma coisa que a gente não tem muito participação, mas você acompanha aquilo ali e tal, só para saber se está tudo dentro das normas legais. Tá? Isso é importantíssimo. Em regra, depois disso ali, se houver qualificadoras, depois dessa questão, vão se discutir questão de qualificação, qualificadoras e tal.
Então, essa aqui é uma explanação basiquinha que eu estou dando sobre essa dinâmica, mas é o momento do júri, é o momento que eu acho mais espetacular da advocacia, é essa fase de debates, essa fase onde você pode fazer a sua explanação, fazer o seu teatro, né? Isso sempre dentro das provas, dentro do âmbito contextual processual, tá? Para que saia tudo dentro da lei. Isso aí foi uma explanação assim rápida, básica, de uma questão prática dada para vocês. Eu espero que tenha sido de utilidade e espero que vocês utilizem isso aí na sua vida profissional, que sirva de uso nas suas vidas. Muito obrigado.